Agora aqui, queridos, a obra dele. Vamos falar da obra dele. Coloquei aqui uma tabela, uma outra tabela, para a gente fazer uma relação aqui da história com esse caráter de Satanás, essa obra de Satanás expressa na história. Olha só, aqui a gente tem a estátua do rei Nabucodonosor. Ó, aqui a gente tem o símbolo, o significado, a data na história que aconteceu e a relação disso aqui com a obra satânica. O que a Bíblia fala lá em Daniel, né? A cabeça do rei, da estátua do rei, era de ouro. A gente aprendeu aqui que essa cabeça de ouro, ela simboliza o reino e o império babilônico, que reinou sobre o Oriente, lá aquela região, nesse ano de 605 até 539 a.C. E tem também o peito de prata, que era um outro império que reinou sobre aquela região também, a Média e a Pérsia. Esse império governou a região onde fica Israel e toda aquela área ali, até um pouco da Europa, um pouco da África. Esse império governou tudo isso no ano de 539 até 331. Ele é simbolizado naquela visão de Nabucodonosor como esse peito de prata. Depois ele viu os quadris de bronze, que representam um outro império que veio na história, depois da Média e Pérsia, que é a Grécia, que reinou de 331 a 168 a.C. Tá, isso aqui é informações históricas, tá, querido? Não é nem só Bíblia aqui, tem história também. Ele viu na estátua as pernas de ferro, que é simbolizado por Roma, o Império Romano. Por quê? Porque governava com mão de ferro, eles eram muito violentos. Eles governaram de 168 a 476. E os pés da estátua eram de barro e ferro misturados. Isso, na visão, ela tem uma outra simbologia que fala do reino de Roma que foi dividido nesse ano de 476. Agora, o importante que eu quero aqui é essa relação dessa história toda. Olha, estamos falando aqui desde o ano 605 a.C. até 476 depois de Cristo. Tá? É quase 1000 anos de história aqui. O que está relacionado aqui com Satanás? Vamos lá ver Ezequiel 28, a passagem que fala sobre a queda. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro. Já falei para vocês, né, que essa profecia é sobre o rei de Tiro. E diz-lhe, assim declara o Senhor Deus, tu eras... Aí aqui começa esse contraste entre o que é para o rei e o que é revelação sobre a queda de Satanás. Tu eras um modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix. Bom, vou pular aqui para a parte que fala da queda, que levou o comportamento que levou à queda dele, tá bom? Versículo 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo, por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria, por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei em terra e fiz de ti um espetáculo e advertência perante os governantes. Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair um fogo tal que te consumiu e te reduziu a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos esses acontecimentos. Bom, queridos, essa versão aqui, ela ainda nem... as palavras usadas nela não casaram muito com o que eu coloquei aqui na planilha, mas vocês sabem o contexto. O que essa cabeça de ouro mostra sobre a Babilônia? A vaidade, relacionada com também a vaidade que nós vimos Satanás que originou a sua queda. A Média e a Pérsia Média e Pérsia até hoje, se a gente fala da Pérsia, o que é? Comércios.
negociações. E a Bíblia fala sobre isso. O comércio fala de ganância. Satanás, ele foi ganancioso e quis o lugar que não era dele, era de Deus. Nós vemos ainda o que? Com relação à Grécia. A Grécia, eu já falei para vocês que é o império grego era filosofia, era conhecimento humano, era sabedoria, eram os pensadores que levavam tudo para o nível do humanismo, do intelecto. Isso relacionado ao que ele fala aqui, a sua sabedoria, que foi corrompida com essa relação com a sabedoria do mundo também. Tudo que é coisas humanas que leva para esse conhecimento, ressalta o conhecimento acima de Deus, é assim, eu sou o homem da ciência. É pensamento grego. As pernas de ferro representa Roma, que fala disso aqui, já falei, da violência. O Império Romano foi o tempo em que o povo mais sofreu, porque o Império Romano agia dessa forma. Isso é expresso, né, no caráter de Satanás nos dias de hoje, em pessoas que agem também assim, se comportam de forma violenta. Não somente no seu comportamento, mas, por exemplo, existem cristãos que se comportam assim. Em algumas situações, eles vão para a porrada. Entre cristãos, pessoas que são violentas no seu comportamento com os outros. Isso tudo expressa esses caráteres da obra de Satanás. Os pés de barro fala da Roma dividida e fala também dessa divisão, tanto que começou lá no céu, como a divisão que Satanás causa nos dias de hoje. A obra de Satanás, a gente então consegue ver ela expressa na história e em cada império desse daqui, ela teve uma ênfase. Por que o Nabucodonosor construiu essa estátua? Vaidade, rei da Babilônia. Então, essa obra de Satanás, ela teve a sua atuação nesses tempos aqui, e hoje a gente analisando, a gente consegue fazer essa relação desses impérios com cada característica que nós vemos da obra e do caráter dele impresso na história do homem. Tá bom? Então, tudo isso aqui, vaidade, ganância, sabedoria do mundo, violência, divisão, sectarismo, dissensões, tudo isso são as obras da carne que Satanás tem imprimido na história da humanidade desde os tempos antigos. Amém?